Nós sabemos que a Bíblia diz: o que Deus uniu não separe o homem. Mas o que será que Deus uniu? Estamos vendo muitos casamentos unidos por interesse financeiro. Muitas famílias formadas devido a uma gravidez indesejada, o chamado acidente, o erro de percurso. É esta a desculpa, a resposta que o povo aí fora, que o mundo aí fora dá para esse tipo de acontecimento. Eu falei um pouco sobre isso aqui semana passada. Existem casamentos que são chamados casamentos religiosos. Casa-se por conveniência, casa-se por uma necessidade, casa-se para fugir da autoridade dos pais, às vezes de uma supervisão, uma autoridade autoritária, algum tipo de arbitrariedade por parte dos tutores ou dos responsáveis legais ou até mesmo dos próprios pais. Existem pessoas que estabelecem uniões e formam famílias não pelo propósito, pelo princípio que o Criador estabeleceu. É por isso que eu pergunto: o que será que Deus de fato uniu? Porque o que Deus uniu de fato não será separado. O que Deus uniu não será dividido. Então é importante que nós, ao buscarmos uma união, busquemos segundo os parâmetros bíblicos, para que estejamos debaixo dessa promessa ou ordenança, que o que Deus uniu, o homem não vai separar. Amém? Praticando então essa reflexão e partindo desta indagação, deste questionamento, nós poderemos então entender muitos conflitos familiares e também compreender a causa de muitos problemas sociais. Porque nós estamos vendo que a sociedade está doente. Quando eu ligo a televisão, abro uma revista, acesso à internet ou até mesmo ouço um jornalismo no rádio, eu me deparo com notícias e tragédias inúmeras. De forma assim que eu vejo filhos matando os pais. Até comentei aqui no decorrer do seminário esse fato da família Perseguini, né? Onde um garoto de 13 anos é o principal suspeito e possivelmente o responsável por aquela tragédia enorme. E por mais que a gente queira negar, nós, pais, nós, pessoas cristãs, pessoas de bem, que temos filhos e temos família, não queremos acreditar, mas os indícios, as provas, os testemunhos, tudo estão confirmando que essa tragédia familiar, ela já era anunciada, alguém não quis ver, tanto que alguns não querem admitir, mas ela reflete a realidade das famílias. Este é só um último caso. Eu ainda citava, inclusive numa palestra recente que dava em uma outra igreja sobre namoro e noivado, eu falava também sobre alguns casos que vimos recentemente, inclusive agora uma garota de 16 anos, que descobriu depois de 2 anos namorando um rapaz que ele era traficante. Como que ela só foi descobrir 2 anos depois que o rapaz era traficante? Ela quis largar, o rapaz matou ela. E aí eu não estou aqui para falar de tragédia, mas para fazer você pensar o porquê que existem esses problemas sociais. Eu percebo que, se talvez antes ela tivesse praticado aquilo que nós pregamos na palestra passada, lembra? O divórcio começa no namoro, as cautelas, os cuidados que um jovem, uma adolescente precisa ter antes de entrar num compromisso sério com alguém, talvez ela teria evitado essa tragédia. Ou mais, se ela tivesse esperado a idade ideal, o momento ideal e o propósito ideal, talvez ela não estaria morta agora, os pais não estariam chorando. Então essa desestrutura familiar, esse desencontro de propósitos, de princípios e valores que a sociedade está vivendo, está ocasionando isso. E eu percebo que, como já dizia Rui Barbosa, né, a família é a célula máter da sociedade. Essa célula máter, ela está bagunçada, ela está, desculpe a palavra que eu vou usar, mas é isso mesmo, estragada, ela está desestruturada, e assim a sociedade está sofrendo as consequências. Se a família vai mal, a sociedade vai mal, porque se a célula máter, ou seja, se a matéria-prima, a primeira matéria, o fundamento para o bom andamento da sociedade, se o que é primordial, básico e essencial para que a família, para que a sociedade vá bem, que é a família, está estragada, está desestruturada, é natural que vejamos adolescentes no crime, jovens, moças na prostituição e demais práticas das quais nós olhamos e ficamos assustados com o rumo que estes jovens, adolescentes, alguns adultos também têm tomado. Mas qual é a causa disso, pastor Itamar? Por quê? Quando eu olho para a história de Jefté, eu descubro a causa: os conflitos familiares. Por incrível que pareça, se você sair pelas ruas da sua cidade ou das grandes capitais do Brasil e começar a olhar para meninos nas ruas, adolescentes, jovens nas ruas, drogados, embriagados, a primeira impressão que você vai ter é que ele é um vagabundo, um mau caráter, um sem vergonha que está ali simplesmente porque quer.
Eu não discordo plenamente deste conceito, deste ponto de vista, porque podemos dizer que um percentual é de fato isso mesmo. Mas se você gastar um tempo, se você se dedicar por um período para ouvir a história daquele garoto, daquela garota, daquela menina, daquele menino ou daquele homem e mulher, você vai descobrir que alguma coisa aconteceu lá atrás, na sua infância ainda antes, ou na sua adolescência que antecede sua juventude, ou na sua juventude que antecede a sua vida adulta, e ele foi empurrado, foi conduzido, foi posto naquela situação. Claro que ele fez uma escolha. Ei, calma aí. Claro que ele acabou optando por aquele caminho mais doloroso, mais difícil. Só que é muito fácil eu julgá-lo pela minha experiência. E uma das coisas que eu ensino muito lá na minha igreja, eu sempre digo aos irmãos, nunca julgue ninguém pela sua experiência. É fácil você tomar uma atitude, você agir de um jeito, com a sua própria experiência, mas o outro às vezes não tem a mesma experiência que você, a mesma estrutura, não está passando a mesma circunstância. Talvez você, vivendo o que ele está vivendo, passando o que ele está passando, talvez não teria a mesma ação ou reação, a gente entende. Quando eu olho para a vida de Jefté, e eu começo a analisar a sua família, eu percebo alguns personagens aqui. Eu vejo o pai, eu vejo a mãe, eu vejo aqui uma madrasta, eu vejo também alguns irmãos ou meios irmãos. São os personagens da família que nós vamos analisar. O texto diz em Juízes capítulo 11, versículo 1, era Jefté homem valoroso. É importante em primeira instância eu te dizer que quando a Bíblia faz menção a homem valoroso, ela está falando de uma pessoa que tem uma boa conduta. Ela está falando de uma pessoa de bem. Ou seja, ele era um valente soldado, ele era um homem de grande estima, ele era valente, honrado. Trazendo para a nossa linguagem bem brasileira, bem aportuguesada, era gente boa, sangue bom. Era um camarada de bem, não fazia mal para ninguém, uma pessoa que estava levando a vida dele na tranquilidade, não estava causando problema para ninguém. Então quando eu leio que Jefté era um homem valente, um homem valoroso, aparentemente essa biografia é linda, aparentemente essa biografia é maravilhosa, é perfeita. Apesar da circunstância do seu nascimento, ele era boa pessoa, ele era boa gente. Só que a sequência do texto de Juízes 11, versículo 1 diz, porém, olha para quem está do seu lado aí, por favor, olha aí, e diga assim, havia um porém na vida dele. Gente, por incrível que pareça, sempre há um porém que você desconhece na vida da pessoa. Você não sabe o que levou aquela pessoa à embriaguez, o que levou aquela pessoa à criminalidade, às drogas, à prostituição, a relacionamentos homoafetivos, o que levou aquela pessoa a ser uma pessoa tão amargurada, ressentida, uma pessoa tão rude, tão brusca, uma pessoa tão fechada, tão introspectiva. Às vezes você não sabe o que levou aquela pessoa a ser daquele jeito. Às vezes existe algum porém que está guardado lá dentro, que precisa de cura. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Mas existe o porém. E a Bíblia diz que, porém, ele era filho de uma prostituta. Gente, se Jefté tivesse uma certidão de nascimento igual ao teu, constaria nesta certidão de nascimento o nome de uma prostituta. No contexto cultural e social da época, isso era algo muito vergonhoso. Se hoje já é difícil lidar com isso, para um garoto ou uma garota explicar para o amiguinho, para a amiguinha, ou enfrentar a sociedade, sendo que todos sabendo que a sua mãe vive do corpo, da prática da venda do corpo, da promiscuidade sexual, já é constrangimento, por mais que essa sociedade pareça moderna demais, liberal demais, já é constrangedor, não é agradável, porque o filho da prostituta supõe-se que ninguém sabe quem é o pai. Neste caso não em particular, mas preste atenção de que por mais que ele tivesse essa certidão de nascimento, o nome dela estaria lá. E olha só, de nada adiantaria tal biografia aparentemente bonita. Ah, ele é homem valoroso, ele é pessoa de bem, ele é gente boa. Mas ele levava uma marca, porque ele era fruto de um ato desonroso, ou seja, fruto do pecado, de um caso extraconjugal, ou seja, a famosa escapadinha, o deslize. O nome espiritual para isso é adultério. Ele tinha uma marca, ele carregava essa marca. E quem olhava para ele, não via ele, via a mãe dele. Quem olhava para ele, não via ele, via o pecado do pai dele. Quem olhava para ele, não via ele, via as consequências que a existência dele causou, provocou, no interior de uma família, no relacionamento de um casal. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que, infelizmente, tiveram algum tipo de conflito,
ou tiveram algum tipo de problema parecido, que às vezes, por algum erro do passado, ou até mesmo do presente, de repente aconteceu algo parecido, ou até mesmo de relacionamentos anteriores, e a junção das duas pessoas num novo relacionamento, acarreta esse tipo de problema. Quando a pessoa se sente um intruso naquele lugar, quando ela não se sente parte da família, quando ela não se sente inserida de fato no contexto daquele lar. Jefté, ele era um garoto, um homem, um rapaz, porque o tempo foi passando, de bem, honesto, gente boa, de caráter valoroso, de princípios bons, mas ele tinha marca, filho da prostituta.